Oi, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica, mais uma vez aqui com vocês, para trazer 10 questões de geometria do IF, beleza? 10 questões suculentas, é claro que eu vou resolver com treta! Você não é obrigado a ser honesto em prova de múltipla escolha, ponha isso na sua cabeça, você é obrigado a acertar a questão. Ser honesto é um rolê que você deixa para a escola, ok? Então, vou trazer aqui a resolução para vocês, dessas questõezinhas aí. Vou te pedir para curtir e compartilhar com seus amiguinhos, não é? E é claro, vou te fazer o convite para vir na nossa revisão minha e do professor Laércio, né? Hoje, às 19 horas, está quente, pelando, entendeu? Se você vai fazer CEDAF, IFMG ou qualquer outro colégio aí, outros IFs ou outros colégios técnicos aí do Brasil, você está mais que convidado para essa aula, beleza? Então, bora lá para essas técnicas de resolução maravilhosas que eu vou mostrar para vocês aqui. A direção de uma escola pretende aumentar a área de uma quadra poliesportiva, cujas dimensões são 30 metros de comprimento e 20 de largura. Então, a área é 30 vezes 20, né? 600. Beleza? Ó, 30 vezes 20, 3 vezes 2, 6, 600. Beleza. Qual o valor de x em metros que deve ser aumentado no comprimento e na largura, de modo que a área da quadra seja duplicada? Ou seja, você vai querer que a nova largura vezes o novo comprimento de 1.200, que é o dobro de 1.600, você quer duplicar. Uai, olhando as alternativas aqui fica fácil, né, amiguinhos? Por quê? Aqui não era 20, se você aumenta 10, que é o primeiro número que vem na sua cabeça para testar, porque é valor redondo, eu já te falei isso, aqui fica 30, esse comprimento, a largura, né? E você quer 30, e você aumenta 10, fica 40. E quanto que é 30 vezes 40? 30 vezes 40 não é 1.200, ou seja, se você aumentar 10 aqui, vai dar isso que você quer, né? Agora vamos fazer pelo método que você faria na escola. Esse aqui é um clássico problema de equação do segundo grau. Você quer que essa área aqui, ela seja igual à branca, porque a área total tem que ser o dobro. Então, se você tem uma parte, mais uma parte igual, vai dar o dobro. Então, nós vamos falar o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui 2 retângulos e um quadradinho. Vou somar a área deles, vou falar que tem que dar 600, para que no total vire o dobro, né? Somando a branca ali com a achurada, deu o dobro. Então, vamos lá, isso aqui vai dar 600. Eu vou pensar, x vezes, aqui antes era 30, então fica 30x. A área deste retângulo. A área deste retângulo aqui, ó, antes era 20, não era aqui? 20x. Então, mais 20x. E esse quadradinho aqui, x vezes x, né? X ao quadrado. Por isso que eu falei que você vai dar uma equação de segundo grau, amiguinhos, né? Pelo amor de Deus, amigos, imagina. Deus, a questão foi feita para testar a alternativa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 600 aqui, vou mandar para lá subtraindo e vou falar que é igual a zero, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esse 30 com esse 20 aqui, vou falar que é 50x. Então, eu vou resolver isso aqui pelo método soma-produto. Eu vou pensar em 2 números que eu multiplique e dá menos 600 e que eu some e dá menos 50. Olha só, preste atenção. Esses números vão ser 60 e 10. 60 e 10. Tem que ser menos 60, por quê? Menos 60 mais 10 para dar menos 50, multiplicando aqui para dar menos 600. Agora, olha que interessante. Você poderia pensar que era 20 e 30, né? Só que por que não ia ser 20 e 30, né? Porque é o seguinte, para dar menos 50, ia ter que ser os dois negativos aqui, ó. Certo? E aí, aqui em cima, se fosse os dois negativos, ia dar mais 600 e não menos. Então, por isso que não pode ser 20 e 30. Tem que ser 60 e 10, você não vai pegar isso aqui, né? Porque o número negativo não faz sentido no contexto daquilo ali ser um comprimento. Ou seja, o valor de x ali é 10. Né? É claro que você não vai fazer assim na prova. É óbvio, corte relações comigo se você fizer um problema desse tipo sem testar a alternativa. O relógio da figura está marcando 1 hora e 15 minutos. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio 3 horas e meia antes desse instante? Vamos pensar o seguinte, 1 hora e 15 minutos, eu posso pensar que são 13 horas e 15 minutos. Até para a gente lembrar como é que a gente faz subtração de graus também, né? Porque o sistema do relógio é o mesmo da subtração de graus. Então, se eu tenho 1 hora e 15 minutos, é como se eu tivesse 13 horas e 15 minutos. E aí, eu vou subtrair 3 horas e 30, ok? Então, como que a gente faria essa conta aqui se fosse sistema de graus, né? Não dá para você tirar 30 de 15, então você tem que emprestar um para cá. Só que 1 hora que você empresta para cá, a mesma coisa de 1 grau, né? Você está emprestando 60 minutos. Então, 60 com esse 15 aqui vai ficar 75. Então, você vai subtrair 75, né? 30 de 75, vai dar 45. E aqui, como você emprestou,
12 menos 3, 9. É claro que você não precisava fazer essa conta assim, tá? Eu só dei a deixa para a gente lembrar como é que subtrai e soma ângulos, que é o mesmo sistema da hora. Então, nós vamos pensar assim, 9 horas e 45, o relógio era para, em tese, estar em cima do 9, os dois ponteiros, né? Porque o da hora ia ser 9 aqui, e o dos minutos também ia ser 9, porque 45 ia ser no 9. Só que o que acontece? O dos minutos realmente vai estar em cima do 9, só que o da hora ele vai ter deslocado um pouquinho, porque ele está quase chegando no 10 horas. Ok? Então, a gente vai ter que calcular esse angulinho aqui. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Qual que seria esse angulinho que teria feito? O relógio, gente, ele tem 12 horas, então a gente poderia repartir ele em 12 partes, né? Certo? Então, a gente faria 360 graus dividido por 12. Ou seja, cada hora que que passa no relógio, né, o ponteiro das horas, ele anda 30 graus. Para ele sair do 9 e chegar no 10, ele anda 30 graus em 60 minutos. Ok? Eu já expliquei isso numa questão aqui que eu fiz do CEDAF, né, de 2019. Então, o que acontece? Eu vou falar o seguinte, que 60 minutos eu ando 30 graus com o ponteiro das horas. Ok? Então, nesse caso, se eu tiver andado 45 minutos, porque aqui vai ser 9 horas e 45 minutos, qual que vai ser o valor X, né, do ângulo aí que vai ser feito? Se você multiplicar cruzado, vai dar 60x é igual a 45 vezes 30. Eu vou dividir esse 60 por esse 30, vai dar 2. E se eu passar esse 2 para cá dividindo, ó, 45 por 2, vai dar 22,5. Então, ali, ó, a resposta vai ser 22,5. Por que vai ser 22,5? Porque o ponteiro dos minutos vai estar exatamente aqui, em cima do 9. E o das horas, ele vai estar nesse caminho de 22,5. Então, 22,5 graus. Na figura, o círculo de centro O e raio 3 centímetros está inscrito em um triângulo equilátero ABC. A área da região sombreada, em centímetros quadrados, é expresso por um número. Então, aqui, o que acontece? Se a gente traçar a mediana, quer dizer, dividindo esse lado aqui em duas partes iguais e ligando ao vértice, no caso do triângulo equilátero, a mediana é a mediatriz e também a bissetriz. Então, esse ângulo ali, ó, esse ponto central, né, ele é tudo. Ele é baricentro, ele é incentro, enfim, ele é a cambada toda aí dos pontos notáveis do triângulo. E qual que é, né, a propriedade principal aí do baricentro? Vamos chamar de baricentro, que é o que a gente está mais acostumado. Ele divide essa reta, né, essa seviana, digamos assim, em duas partes. 1/3 para baixo e 2/3 para cima. Ok? Então, olha só, o que a gente sabe? Ele falou que o raio aqui é 3. Então, isso aqui é 1/3 de um valor, e isso aqui é 2/3. Então, se aqui é 3, aqui é o dobro, aqui é 6. Então, a gente tem aí a altura do triângulo equilátero. Se você tem a altura do triângulo equilátero, facilmente, né, eu vou deixar, inclusive, aqui um vídeo que eu gravei semana passada. Se você tem a altura do triângulo equilátero, facilmente você descobre o lado. Por quê? Porque a altura de triângulo equilátero é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok? É L raiz de 3 sobre 2. Então, se eu quero descobrir o lado, eu passo esse 2 para lá multiplicando. Então, vai ficar 2H. E essa raiz de 3 vem para cá dividindo. Ok? E aí, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de 3 só para racionalizar. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 3 embaixo. E aqui vai ficar 2 vezes H. O nosso H, no caso, é 9, que é o total aqui, né? Vezes a raiz de 3. Beleza? Aqui, ó, eu vou dividir esse 9 com esse 3, vai dar 3. Então, 2 vezes 3 vai ficar 6. Vai pausando o vídeo, tá? O lado do nosso triângulo, ele é 6 raiz de 3. Beleza? Com o lado do triângulo, eu calculo a área, né? Facilmente, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No caso, o lado é 6 raiz de 3. Vai ficar 6 raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui é um 4, tá? Então, essa é a área do triângulo. O que eu quero? Eu quero a área achurada, não é? Então, se eu calcular a área do triângulo e tirar a área do círculo, que é πr ao quadrado, no caso, o raio é 3, eu vou ter essa parte toda aqui, ó. Só que eu quero uma parte em 3, ou seja, eu quero 1/3 dessa diferença. E aí, agora é só eu manipular isso aqui. Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de dividir por 3, eu vou multiplicar por 1/3, que é a mesma coisa, né? Que a gente conserva primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Como é 3, é a mesma coisa de multiplicar por 1 sobre 3, porque é 3 sobre 1, que estava lá embaixo. Beleza. Então, vai ficar assim, ó, 6 ao quadrado é 36. Ok? Aí, aqui, ó, 3, raiz de 3 ao quadrado é 3. Beleza? Aí vai libertar,
esse 3 aqui para fora, né? Ainda fica presa uma raiz de 3 aqui, dividido por 12, porque eu vou multiplicar esse 4 por esse 3 aqui, ó, dividido por 12. Menos, aqui vai dar 9 vezes π, dividido por 3, porque o 1 que está aqui vai multiplicar lá, certo? 36 dividido por 12 é 3, 3 vezes 3 é 9. Então, vai ficar assim, ó, 9 raiz de 3 menos 9π sobre 3. Deixa eu dar uma olhada como que tá as respostas. Ele quer valores aproximados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr 9 em evidência. Vai ficar aqui, ó, raiz de 3 menos, aí aqui fica π sobre 3. Eu vou falar que π sobre 3 é igual a 1, porque eu não sou obrigada. Por que que eu vou falar? Porque π é 3,14. Se eu dividir por 3, vai dar muito próximo de 1. Vai dar um pouquinho mais que 1, né? Certo? Tá lá, 1,04, R$1,04, gente, é R$1, tá? Para de miséria. E raiz de 3 é 1,7. Então, se eu fizer 1,7 menos 1, fica 0,7. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 9 vezes 0,7 vai dar 6,3. E uns quebradinhos, né? Então, aqui, ó, a resposta é da letra C. Agora, se eu quisesse fazer esse valor aí exato, né? Porque a raiz de 3 é irracional, o número π é irracional, enfim, ia ficar uma conta chata. Eu vou fazer aqui na calculadora científica. Eu fiz, né, exatamente, ó, dá 6,16, né? Ou seja, um valor aproximado aqui relativamente bom, está dentro da faixa, né? Essa questão aqui é uma questão que cai toda mão em prova. Vou te mostrar aqui no Cefet, no Coltec e no Colune. Olha só para vocês verem, é a mesma coisa, gente, idêntica a questão. Só que aqui é 64 centímetros quadrados, né? E na do Cefet era 16, mas mesma coisa. No próprio Cefet aqui já repetiram essa questão, olha para vocês verem. Aqui em 2010 de novo. De novo aqui, ó, Coltec dessa vez, né? No Colune tem essa aqui que é bastante parecida também. Ele junta 2 quadrados e pede a área aqui do triângulo central. Ou seja, aquele aluno que se prepara com o meu curso, que está aqui na descrição, está mais que preparado para essas provas aí de colégio técnico, porque a gente faz um compilado e mostra para o aluno que as questões se repetem de fato. Então, vamos fazer a questão. O quadrado ABCD, conforme a figura, possui 64 centímetros quadrados de área. Então, o lado dele é 8, porque é um quadrado, raiz quadrada de 64 é 8. Os pontos médios dos lados CD e BC são, respectivamente, MN. Então, qual que é a área do triângulo AMN em centímetros quadrados? Então, presta atenção. Isso aqui vale 8. Porque falou que o lado raiz quadrada de 64 é 8, né? Aqui é ponto médio, então aqui é 4, porque aqui também era 8, aqui também é 4, aqui também é 4, aqui é 4 e aqui é 8. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter esse triângulo e esse, que são 2 triângulos iguais, né? Eles têm a mesma área, então eu vou ter 2 triângulos de 8 vezes 4 sobre 2, porque é base vezes altura dividido por 2. Mais esse aqui, ó, de 4 vezes 4 sobre 2. Ok? Então, vai dar 2 vezes 4 aqui, que é igual a 8. Ou seja, eu vou ter que tirar da área do quadrado esses 3 triângulos que eu acabei de computar aqui. 8 vezes 4 aqui é 32, e 2 vezes 8 ali, 2 vezes 4 é 8. Então, eu vou ter que retirar 40. Então, 64 menos 40, 24, letra D. A figura abaixo apresenta um hexágono regular, no qual foram destacados alguns ângulos. Com relação aos valores de x e y, é correto que x mais y, né, afirmar que x mais y é igual a quanto? Bem, se você dividir aqui o hexágono, ó, você vai ver uma coisa, certo? Que cada ângulo dele é 60 graus, porque falou que ele é regular, né? E aqui, por que é 60? Porque ele tem 6 triângulos equiláteros aqui. Então, esse trecho é 60 e esse aqui também é 60. Ou seja, 2x mais 30 é igual a 120, né? Você poderia usar também a fórmula, né? A soma dos ângulos internos de um polígono regular. É essa fórmula aqui, né? Polígono convexo, n-2 vezes 180. Tá vendo aqui, ó, o hexágono, 120 graus, não precisa você decorar. É claro que isso aqui, para polígonos maiores, faria algum sentido. Agora, no hexágono, você pode se livrar ali, traçando triângulos equiláteros dentro dele, né? Inclusive, isso caiu esse ano no Coltec. Enfim, você faz aí do jeito que você achar melhor. Eu vou passar para cá subtraindo, vai dar 90, né? 120 menos 30. E aí, esse 2x aqui, eu já mando 2 para cá dividindo. X é igual a 45, ok? Bem, se aqui, ó, eu tenho o triângulo equilátero 60 desse aqui, 60 desse aqui, então esse aqui também tem que ser 60. Por quê? Para dar 180 graus, que é meio giro. Então, eu vou falar o seguinte, que 3y menos 15
é igual a 60, beleza? Manda isso para cá somando, fica 75, 60 mais 15. E o 3 que está multiplicando o y já passa dividindo. Então, y é igual a 25. Ele pede a soma de x mais y, então 45 mais 25 vai dar 70. O retângulo sombreado na figura está escrito em um triângulo retângulo, de modo que o ponto A é o local em que um dos vértices do retângulo se posiciona sobre o ponto médio da hipotenusa do triângulo. A área do retângulo é 60, do retângulo é 60 centímetros quadrados, né? Qual é a área do triângulo retângulo é 60. Então, qual que é a área do retângulo sombreado? Jesus, que palavra parecida, que confunde a cabeça da gente. Olha só, esses dois triângulos, eles são iguais, são congruentes. Por quê? Porque isso aqui, ele falou esse ponto, ele é o ponto médio da hipotenusa. Então, ele vai dividir essa parte aqui e essa em partes iguais. Esse ângulo aqui, gente, ó, é igual a este, e esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê, né? Vamos lá. Se eu prolongo essa reta aqui, ó, eu vou formar um Z do zorro aqui. Então, veja vocês, ó, aqui é o Z do zorro. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse, que vai ser igual a esse porque é oposto pelo vértice, ok? Então, como esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é reto, e esse também é reto, porque as retas são paralelas, porque esse aqui é um retângulo, então, por falta de opção, esse ângulo aqui tem que ser igual para fechar os 180 graus. Resumo da ópera. O triangulão, ele é semelhante aos triangulinhos. Qual que é a razão de semelhança? O triangulão é o dobro do tamanho dos triangulinhos. Então, a razão de semelhança deles, o K, né, é 2. Então, qual que vai ser a razão da área? Lembra que a área, ela vai ser, a razão, né, da área ali, para a gente poder calcular, por exemplo, se eu divido todos os lados por 2, então o que acontece com a área? Você divide ela por 4, que é 2 ao quadrado. Tá bom? Então, ó, a razão de semelhança é 2. Então, a razão da área ali vai ser 4. Ou seja, o triangulão é 4 vezes a área dos triangulinhos, ok? Então, vou falar assim, ó, 4 vezes a área do triangulinho é igual à área do triangulão. Ou seja, a área de cada triangulinho é 15. Como nós temos 2 triangulinhos, cada um vai pegar 15 de área. Como a área total ela é 60, 60 menos 15 vai dar a área do retângulo, né? Ou seja, 60 menos 30 é 30, resposta da letra D. Agora vejam essa questão e essa aqui. Uma questão do Colune, né, que trabalha justamente com isso aqui de uma maneira mais teórica, fazendo afirmações, né, sobre esses triângulos aqui, inclusive sobre essa questão de semelhança, né, e de ser um a quarta parte do outro. Então, tá vendo como que uma prova te ajuda a fazer a outra? Mais uma questão aí de triângulo. De acordo com a figura abaixo, podemos observar que trata-se de um triângulo equilátero de L valendo 1. Unidos-se os pontos médios de cada um desses dos seus lados, observando 4 novos triângulos. O perímetro de qualquer um desses 4 triângulos é igual a quanto? Então, olha só, como ele uniu o ponto médio aqui, a gente vai ter agora que o lado vai ser metade, ok? Então, se o lado é metade, o nosso K é meio. O perímetro, como é uma relação linear, o perímetro do triângulo pequeno, ele vai ser metade do triângulo grande, porque todos os lados foram divididos por 2, né? Então, quando a gente somar tudo, a soma vai dar dividido por 2. Ou seja, o perímetro do grande era 3, então do pequeno vai ser metade, que é 1,5. Se perguntasse a área ia ser 1/4, porque eu ia ter que elevar esse 1/2 ao quadrado. Então, não confunda com o exercício anterior que falava de área, e esse aqui está falando de perímetro. Por pura curiosidade, Juninho, em uma folha quadrangular, traçou uma diagonal e dobrou uma das pontas até encostar no centro da diagonal que traçou. Veja a sequência na figura. Então, ele fez aqui a diagonal e pegou esse que dobrou. Observando a figura final, Juninho pôde concluir corretamente que o triângulo obtido na figura representa qual fração da folha? Fácil, hein, amiguinhos? Observe uma coisa, que eu tenho um triângulo, 2, 3, só que quando eu dobrar esse triângulo para aqui, né, eu vou ter 4 nesse pedaço. É melhor você olhar para isso aqui, né, como se fosse assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, 1, 2, 3, 4. Do lado de cá você vai ter 4, então um desses vai ser 1/8. Mas observa a pegadinha aqui. Se você pensar que é só 3, porque você esquece que tem esse daqui, né? Quando ele desdobra a folha, você marca 1/6, que você vê 3 aqui, você acha que é 3 do lado de cá. Enfim, você faz uma confusão aí e corre o risco de errar, tá? Cuidado.
Considere o triângulo retângulo em C, né? Retângulo em C aqui, a seguir, cujas medidas são dadas em centímetros. Ele quer saber a área do triângulo ABC, né? Em centímetros quadrados. Bem, nós vamos usar aqui relações métricas no triângulo retângulo. Eu tenho um vídeo onde eu explico todas as relações, dá uma olhada aqui. Mas só um detalhe. Olha só, aqui está rolando um 13, preste muita atenção. E aqui está rolando um 5. Se você tivesse que chutar, eu não fiz a conta ainda, tá? Pode ser que não seja, mas se fosse um chute, você ia pensar que isso aqui é uma trinca pitagórica. Ó, 5, 12, 13. Então, a área ia ser 5 vezes 12 dividido por 2. 5 vezes 12, 60, né? Que é às vezes a altura, ou um cateto vezes outro, dividido por 2, 30. Mas vamos ver aqui. Eu vou fazer agora, porque eu estou falando técnica de chute. Se eu observar as relações métricas no triângulo retângulo, eu tenho essa relação aqui que vai me ajudar. Eu tenho C e eu tenho o M. E onde aparece o C e o M ao mesmo tempo aqui na fórmula? C ao quadrado é igual a AM, onde A é a hipotenusa. Então, eu vou fazer isso. Eu vou falar o seguinte, que 5 ao quadrado é igual ao M vezes o A, ou AM, né? O M, no caso aqui, ó, é 25/13, e o A é a hipotenusa que eu quero descobrir. O que eu vou fazer? Eu vou elevar 5 ao quadrado, que vai dar 25. Vou passar esse 13 para lá multiplicando, ok? Porque está dividindo, e o 25 que está multiplicando o A vai vir dividindo, né? Ou seja, nós cantamos a pedra aí corretamente, né? A hipotenusa é 13. Então, esse outro cateto é 12, porque se o triângulo é retângulo e tem 5 e 13, o outro lado tem que ser 12, tem que ser pitagórico, senão não fecha a conta. E aí, 5 vezes 12, dividido por 2, que vai ser a área, ó. Então, 5 vezes 6, 30, aqui, resposta da letra C. O retângulo representado abaixo possui um perímetro de 20 centímetros e delimita uma área de 24 centímetros quadrados. Olha só, a área é 24 centímetros quadrados. Se você já pensar em dois números, você multiplica e dá 24, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? 6 vezes 4, né? Então, se aqui for 6, por exemplo, e aqui for 4, ou vice-versa, 4, 6. E você somar, ó, aqui vai dar 10, como do lado de cá que vai dar 10 também, o perímetro já é 20. Então, você já cantou a pedra, né? Aí ele fala o seguinte, a soma das medidas do comprimento e da largura do retângulo. Então, é 10, né? Porque um lado vai ser 4 e o outro vai ser 6, né? Ele fechou nas duas verificações aqui, então está correto. Beleza? Então é isso, amigos. Eu vou deixar aqui para vocês mais algumas questões de geometria do IESP para vocês dando uma olhadinha. E, novamente, última chamada para vocês aí, ó, para virem na nossa revisão de hoje, às 19 horas. Não perca. Se você ainda não está nesse rolê, corre, meu irmão, corre, minha irmã. Que, ó, Pix, comprovante, te coloco no grupo e 19 horas nós estaremos aí revisando tudo para você fazer uma excelente prova, ou do IF, ou do CEDAF, enfim, seja aí de qual colégio técnico que você for fazer esse fim de semana, beleza? É isso aí, um abraço.